Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Príncipe e trago para você hoje o estudo da porção do livro Bamidbar, livro Bamidbar, primeira porção Bamidbar. Mas nós nesse estudo estamos falando um pequeno resumo de todo o livro, de todas as porções, para que você possa se orientar, para que você possa olhar antes do estudo desse livro e ter uma ideia, ter uma noção de todo o conteúdo. E nas porções semanais, no estudo da semana, você vai então acompanhar com o Moré aqui no canal ou em qualquer outro canal, você vai acompanhar o estudo, o detalhamento daquela porção trazida na semana. Então você tem aí um roteiro para se preparar, para te ajudar no preparo do teu material, no teu resumo, para acompanhar, para ter uma ideia de todo o estudo. Já fizemos 3 livros, já fizemos o livro de Bereshit, Shemot e Vaikra. Trouxemos algumas ideias aí de como você prepara o teu resumo, mais completo, um resumo um pouco menor. Então, vamos hoje iniciar o livro Bamidbar, que significa no deserto. Essa palavra, essa letra Beit aqui significa no, na, dentro, em, a. Então, foi um período que eles passam no deserto, dentro do deserto, caminhando pelo deserto, durante a sua saída da terra de Mitzrayim, da terra onde eles viviam escravizados, e até a chegada à terra da promessa do Eterno, a terra da aliança que o Eterno fez com Abraão, Isaac e Jacó. Na tradução, esse livro é conhecido por Números. Por que Números? Porque nós veremos nessa porção a realização de 2 censos. Então, a contagem das pessoas, o número de cada tribo, o número de homens acima de 20 anos de cada tribo, são números bastante grandes, e aí o tradutor lá, o primeiro tradutor, achou por bem colocar o nome do livro de Números em vez de No Deserto, apesar de que o censo era feito pelo nome das pessoas e não pelo número de pessoas. Não se contava cabeças igual a gente conta gado, igual quem conta gado, mas se anotava o nome de cada um. Nós veremos mais detalhes no estudo da porção Bamidbar. Hoje eu quero trazer para você alguns números associados ao livro de Números, número de capítulos, 36 capítulos. Então, é o terceiro livro em tamanho. Nós tivemos o livro de Bereshit, com 50 capítulos e 12 porções, então o maior livro e o maior número de porções de um livro. Depois nós tivemos o segundo livro, Shemot, com 40 capítulos e 11 porções. Vaikra, o menor livro, tinha 27 capítulos somente, 10 porções. Bamidbar tem 36 capítulos e também nós teremos aqui 10 porções também, igual ao livro de Vaikra. O último livro que nós veremos mais à frente, se o Eterno se permitir, será o livro de Devarim, que tem 34 capítulos e 11 porções, sendo a última porção uma porção muito reduzida, a Vezot Abrahá, a bênção final, a bênção de Moshe ao povo, é muito curta, é estudado somente num pequeno encontro, ou no Kabbalah, ou numa tarde, nós lemos essa porção, que é a porção final, que é uma bênção. Normalmente não é lida no Shabat, é lida durante a semana, tão logo termine
a comemoração de Sukkot. Essa porção tem 1.288 versos. Né? Entre colchete nós temos aqui a raiz desse número, ou seja, um número reduzido entre 1 e 9. Então, 8 e 8, 16, 16 e 3, 19, 9 e 1, 10, 10, 1 e 0, dá 1. Né? Então, nós temos essa redução. Nós temos também 63.542 letras nesse livro, formando aí 14.131 palavras, e a gemátria, né, somando todas as letras desse livro, somando essas 63.542 letras, nós chegamos a essa gemátria. Esses números são só para você ter uma ideia da dimensão do livro, não é para você se preocupar com eles, não é para você decorar, nem ter na cabeça esses números, apenas é uma referência de estudo. Você sabe que eu gosto de número, então eu não tenho como deixar de ressaltar esses números em cada livro que estudamos. E no estudo que nós vemos acompanhando o livro, o estudo que nós iniciamos lá em Bereshit, nós vimos que há uma ligação entre um livro e o outro. Por quê? Porque não havia no livro de Moshe, não havia na Torá de Moshe uma separação em livros, uma separação em capítulos e uma separação em versos. Não havia pontuação, não havia vírgula. Né? Então, o hebraico bíblico ele não tem essa sinalização que facilita a nossa leitura nos dias de hoje. Né? Tudo isso foi acrescentado depois e veio a facilitar. Né? A separação em 5 livros já vem lá do período de Esdra, né? Quando ele separa, né? E nós temos aí esses livros que facilita a leitura. Né? Se nós queremos encontrar uma porção, era dado um nome, o nome da primeira letra daquela porção, alguém ia lá, abria, né? Abria o rolo e chegava naquela palavra, e a partir dali se fazia a leitura até a próxima palavra. Então Esdra fez essa divisão do livro da Torá, dos rolos da Torá, né, em porções, né, 54 porções, e depois, na Idade Média, essas porções, essa divisão foi novamente dividida em capítulos e depois em versos, que facilita muito o nosso entendimento. Mas a gente sempre tem que entender que não há uma pausa, né? Finalizou um livro, então a gente agora vai fazer aqui uma semana, depois a gente começa a leitura do outro livro. Não, a gente termina a leitura no Shabat e no final do Shabat a gente já inicia a leitura do próximo livro, em pedacinhos, né? Para que a gente possa ir absorvendo aí cada instrução. Então o livro de Sefer, o Sefer Vaikra, o livro de Vaikra, ele termina da seguinte maneira, né? Você lembra do livro de Vaikra, nós terminamos recentemente, ele termina da seguinte maneira: Eleha mitzvot asher tzva Adonai et Moshe. Estas são as mitzvot que as mitzvot são ordenanças, as ordens, né, as instruções com caráter de mandamento, né? Traduzimos por mandamentos, mas são ordens que o Eterno deu ao povo, são as ordens que ele deu nas 2 tábuas. Né? As 2 tábuas são ordens, são 10 ordens do Eterno, mas depois, no livro de Vaikra, ele deu mais algumas ordenanças, né? Quanto a parte sexual, a parte de alimentação. Então nós vimos todas essas orientações, o que deve ser feito. Então são ordens que o Eterno deu a Moshe, El Binei Israel Behar Sinai, para todo o povo, para todos os filhos, para todo o povo de Israel no Monte Sinai. Então todas aquelas orientações que a gente deve seguir, que a gente deve separar o santo do profano, para que a gente busque
obedecer ao Eterno em todas as nossas ações, em todos os nossos dias, em todas as nossas respirações, eu diria, né, seguir as orientações do Eterno. E ele nos passou isso tudo até agora, né, até o final do livro de Vaikra. A partir de agora, nós não receberemos mais novas instruções, novas ordens. Já recebemos todas, agora nós devemos agir, praticar. Já sabemos o que deve ser feito, agora então vamos fazer. Mas o Eterno não é assim, escreveu e pronto, você agora não precisa mais ouvir falar no assunto. Não, ele vai repetir muitas vezes, ele vai repetir as mesmas ordenanças. E lá no último livro, no livro de Devarim, Moshe vai fazer um resumo de todas essas mitzvot que o Eterno nos passou. Ele vai falar uma por uma, ele vai explicar uma por uma. E aí, se você ainda não está satisfeito, você vai lá nos escritos nazarenos e vê que Yeshua ensinou as mesmas mitzvot, praticar as mesmas mitzvot a cada dia. Então, você não pratica se você não quiser. Então, nós vamos ver nesse livro, né, esse desdobramento, essa opção do povo em obedecer ou não obedecer ao Eterno, que é justamente a sequência disso aqui, né? Essas são as mitzvot que ordenou Adonai a Moshe para os filhos de Israel no Monte Sinai, e o livro de Bamidbar, o Sefer Bamidbar, começa da seguinte maneira, ele não tem uma pausa aqui, um ponto final, não, ele continua, vai dar Ber Adonai el Moshe Bemidbar, né? Então aqui muitas vezes se lê Bemidbar, mas na verdade a palavra é Bamidbar, né? Essa flexão aqui com sinal massorético, que tem um som de um B mudo, né? De um B sem som, nós lemos Bamidbar, né? Bamidbar. Sinai, ou seja, no mesmo lugar, no mesmo deserto, né? No deserto do Sinai. Então, aqui era um monte, o Monte Sinai, e o Monte Sinai está no deserto do Sinai. Beorel Moed, né? Beorel Moed, esse B aqui significa em A, no Na e dentro. Então, aqui, dentro do Ohel Moed, no lugar que o Eterno se encontrava com Moshe, o Eterno se encontrou com Moshe para passar as instruções dentro do Ohel Moed, né? No livro de Vaikra ele fala da porta, né? Da entrada da tenda, mas agora a tenda já está, né? Já está aberta ao público, digamos assim, né? Está aberta às suas funções, e aí ele fala de dentro da tenda. Be'erhad ler la rocher, no primeiro do mês, né? No primeiro o quê? No primeiro dia do mês, no primeiro momento do mês, né? No dia em que é a lua nova, né? Rodesh é lua nova. Então, no primeiro da lua nova, no primeiro do mês. Hashemi ba Shana Hasheni Letzetan Me'eretz Mitzrayim Lemor. No primeiro do segundo mês, no segundo ano, após tirá-los da terra de Mitzrayim, dizendo. Então, nós vimos aqui que é o primeiro dia do segundo mês e do segundo ano em que todo o povo foi retirado do Egito, da terra da servidão, pelo Eterno, né? Conduzido por Moshe. Moshe ia à frente, mas quem tira o povo, quem faz a retirada do povo é o Eterno, né? Moshe só estava lá guiando o povo, só estava lá indo à frente do povo. Então vamos fazer um resumo do que nós temos até agora. Nós tivemos 3 livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, em que nós vimos a criação do mundo, né? A criação de todo o universo, a criação da terra, a separação das águas, a luz, né? A luz que nos foi
dada pelo Eterno. Nós vimos, acompanhamos o aparecimento dos vegetais, dos animais, do ser humano, e nós vimos então a perdição do ser humano, nós vimos o Mabul, nós vimos então o aparecimento do povo do Eterno, o povo de Ever, né, os descendentes de Ever, em que alguns desses descendentes seguiram o Eterno, né, que é justamente o povo de Abraham. Começa com Abraham, Isaac e Yaakov, os 12 filhos de Yaakov, e termina lá no Mitzray, no Egito, termina no Egito com a morte de Yosef, e o povo todo estava no Egito, né? Naquele momento o povo estava no Egito, mas como convidado. O povo vivia ali produzindo, fazendo, cuidando do seu dia a dia. Depois, então, nós vimos no livro de Shemot que o povo é escravizado pelo faraó. O povo escravizado pelo faraó começa a sofrer, a ter maus tratos. Então o Eterno seleciona Moshe. Moshe, então, através da orientação do Eterno, resgata o povo. Nós recebemos as 2 tábuas, construiu-se Mishkan, e o Eterno passa todas essas recomendações, né? As recomendações que são as ordenanças para que o povo separe entre bem e mal, para que o povo se torne santo, porque o Eterno é santo, então ele quer que o seu povo seja santo como ele. Nesse 4º livro, nós vemos o comportamento do povo, desde aquele momento em que eles foram resgatados, daquele momento que eles saíram, né, saíram da idolatria até chegar às portas da terra da aliança com o Eterno, passando aí por 42 estágios, 42 momentos em que muitas coisas vão acontecer. Nós vamos acompanhar no estudo do livro de Bamidbar. E o que a gente precisa ter claro nesse livro para os nossos dias, para hoje, para você, para mim, para todos nós, é que naquela época o ser humano vai se mostrar, né? O livro vai nos mostrar que o ser humano era desobediente, o povo desobedeceu. Mas a gente tem que ter claro que não foi aquele povo só que desobedeceu. Até hoje, né? Até hoje o ser humano deixa de ouvir a palavra do Eterno, deixa de guardar essas palavras e obedecer a essas mitzvot que ele terminou ali no livro de Vaikra. Então, no livro de Vaikra, ele tinha passado tudo e agora é só a gente praticar, mas as pessoas até hoje não confiam, né? Confiam desconfiando, ou seja, não confia, né? Não obedece, não guarda as suas mitzvot. Então, nós vamos ver nesse livro justamente o que eles fizeram e o que a gente não deve fazer. Então, toda a escritura ela mostra isso, né? Todos os erros cometidos é para que a gente aprenda e não cometa os mesmos erros, as mesmas transgressões. Então vamos ver, né, como o livro foi montado. Ele foi montado em 3 partes. Né? Nos 10 primeiros capítulos nós temos aí a preparação da jornada, como vai ser a caminhada pelo deserto, como o povo vai, né, caminhar, qual tribo sai primeiro, como eles andam pelo deserto, todos os acontecimentos que vão acompanhar ali. Nós vemos também, né, um momento de desobediência muito sério, aquele momento em que o povo acha que não precisa obedecer ao Eterno, o povo sai da nuvem, o povo não quer saber das orientações do Eterno, não quer saber de cumprir as mitzvot que ele nos deu até o livro de Vaikra. Então aqui nós temos esse momento, e nós temos depois um momento de revolta, né? Pessoas ali que se acham muito importantes, pessoas que querem sair no braço, né? Pessoas que querem conquistar para si direitos que não têm, né? Então nós vamos ver as punições que eles vão receber por
desobedecerem. E depois, no final, na terceira parte, nós veremos o momento final em que o povo, já caminhando para a entrada na terra da aliança, o povo precisa enfrentar outros inimigos, né? Não o inimigo interno, aquele que faz com que a gente desconfie a nossa consciência, mas os inimigos externos, aqueles que vão atacar, aqueles que vêm de fora, né? E nós vamos ver que eles sempre vencem graças à presença do Eterno, graças ao Eterno agir por eles, né? Não são eles que vencem, mas é o Eterno que vence. Isso para que a gente aprenda, né, como a gente deve enfrentar as situações com confiança no Eterno. Então o Eterno o tempo todo, o Eterno nos mostra, né, nos mostra que, seguindo as suas orientações, seguindo as suas mitzvot, a gente consegue a liberdade, a gente consegue a plenitude em tudo o que fazemos, né? Mas a gente precisa aceitar isso, a gente precisa ficar na nuvem, a gente precisa confiar no Eterno. Então eu quero ressaltar para você esse período de tempo, né? Período de tempo em que se dá a Escritura, se dá o livro da Torá, né? A Torá, nos seus 5 livros, ela aborda um período de tempo, né? Desde Moshe, desde o nascimento de Adão até Moshe. Então nós temos um período de 2.368 anos. Adão foi criado, e a partir dali, né, nós contamos o primeiro dia. Né? O Eterno não fala a data, o Eterno não fala esse número de anos na Escritura. Isso, e nós temos que pesquisar e buscar, e nós chegamos a esses números, né, muito bem explicadinho na Torá, mas só não diz, olha, do nascimento de Adão até o nascimento de Moshe tem 2.368, mas se você procurar, você vai encontrar esse número de anos. Depois teve aquele momento em que Moshe é escolhido pelo Eterno. O Eterno escolhe Moshe para ser o libertador do seu povo, lá da servidão, da escravidão que eles tinham lá no Egito. Mas a escravidão não era somente o serviço forçado que eles faziam. Existia uma outra servidão que o Eterno fala em toda a Escritura o tempo todo. É a servidão aos deuses do Egito, né? A idolatria que se praticava lá. Porque naquele momento o povo, né, acompanhava o que o egípcio fazia, né? Eles eram servos, eles trabalhavam o tempo todo, mas ao mesmo tempo eles obedeciam lá, seguiam lá aqueles rituais, aquelas ideias lá dos egípcios, e isso até os dias de hoje, né? Vejo muita gente que diz que confia no Eterno, mas obedece a outros deuses. E o Eterno vai repetir muitas vezes, né, para que a gente não seja idólatra, para que a gente abandone, não fique na idolatria, que a gente abandone a idolatria. Então, nesse período, né, esse período foi o período de preparação de Moshe. Passou um período de 40 anos na casa do faraó, aprendeu tudo isso, né, toda essa idolatria, aprendeu a ser um guerreiro, aprendeu a dominar, né, a dominar pela força, e depois ele passa 40 anos pastoreando ovelhas, né, se tornando uma pessoa mais dócil, mais calma, mais tranquila, sem aquela necessidade de brigar o tempo todo, de discutir, de se mostrar maior do que o próximo. Então, esses 2 períodos foram os períodos de preparação de Moshe. E depois nós temos 2 anos em que eles estão no deserto, né? Então, no primeiro ano, eles recebem 50 dias após a saída
do Egito, eles recebem as 2 tábuas, as 10 maravilhosas palavras, ou os 10 mandamentos. Depois o Eterno diz para eles construírem um Mishkan. Finalizado o Mishkan, né, a construção do Mishkan, que foi um período de 2 anos, né, nós vimos lá no início do livro de Vaikra, nós vimos que o Mishkan foi completado, tivemos um período de 7 dias em que os Kohanim, Aharon e seus 4 filhos, ficaram com Moshe dentro do Mishkan, aprendendo tudo que eles tinham que fazer, né, todas as suas atividades no Mishkan, tudo que eles fariam no dia a dia para atender, né, para atender o povo que iria levar sacrifícios ao Eterno. Lembrando sempre que esse sacrifício não é porque o Eterno precisa, né, precisa do sacrifício, mas é o povo que precisa sacrificar para se redimir das suas transgressões. O Eterno só vai redimir quando a pessoa tiver consciência de que transgrediu e que exalar na sua consciência, no seu coração, exalar, né, um perfume agradável que sobe ao Eterno junto com o animal que foi queimado. Ou seja, se espera que aquele que faz um sacrifício, ele nunca mais vai cometer a transgressão. É essa a ideia do sacrifício, não que o Eterno goste do sacrifício, como ele vai repetir muitas vezes, né? Nós vemos nos profetas que ele diz que nunca quis aquele cheiro de animal queimado, sangue, né, sangue derramado de animais. Então, nós vemos que nós vimos no livro de Vaikra que todas essas oferendas eram para que o povo se redimisse. Todo esse livro de Vaikra, ele leva 30 dias, né? Porque esses 7 dias tiveram lá dentro do Mishkan, Moshe, seu irmão e seus sobrinhos, ficaram lá dentro. Depois, no 8º dia, porção Shemini, o Eterno, né? O Eterno ordena, né? Ordena que o povo vai então poder usar o Mishkan. Depois nós temos alguns dias em que as tribos virão cada dia uma apresentar suas oferendas ao Eterno. Né? E nós temos todas as ordenanças, a alimentação, nós temos os moedim do Eterno, nós temos todas as orientações, isso levou um período de 30 dias, como você viu no início do livro de Bamidbar, né? No primeiro do 2º mês. No primeiro do 2º mês, nós vimos que Mishkan, né, o Mishkan foi no primeiro do 1º mês, aqui no primeiro do 2º mês. Então foram simplesmente 30 dias, né, 29, 28, 29 dias aqui, né, tempo de lua, 30 dias até o começo do livro de Bamidbar, que o Eterno vai ordenar o primeiro censo. Depois nós temos que algumas pessoas vão chegar para Moshe, uns líderes vão chegar para Moshe e dizer assim, olha, a gente pensou em mandar lá uma equipe, né, uma equipe de reconhecimento, um grupo de reconhecimento, para ver se essa terra que mana leite e mel, que o Eterno diz que mana leite e mel, é isso mesmo, né? A gente confia, mas a gente queria ter certeza, né? O que acontece até os dias de hoje? Não, eu confio no Eterno, mas eu acendo a vela lá para o São, né, para São Zezinho, porque também, né, também eu tenho que confiar, mas tem que fazer a minha parte, né? O que geralmente fazem até os dias de hoje. Muita gente confia, diz que confia no Eterno, mas também confia aí em um monte de ídolos, né? Então sai da nuvem porque não entende que o Eterno é único, né? Então acredita que existem outros, e aí, né, dá no que dá. Esse passeio de 40 dias fez com que o Eterno obrigasse que eles ficassem no deserto 40 anos. Como já foram 2 anos aqui, né? Como foram 2 anos aqui, vão ser só 38 anos. 38 mais 2, 40 anos.
justamente um ano para cada dia em que eles ficaram no censo. O Eterno foi bonzinho, ele falou, vai ser 40 anos a partir de agora. Vai ser 40 anos no total, vocês ficaram 2, então agora 38 anos. Então nós temos no início desse livro, na porção Bamidbar, um censo, e lá no final nós vamos ter outro censo, justamente para você ver o que é que acontece nesses 38 anos, né? A importância desses números que deu o nome ao livro, né? Deu o nome ao livro na tradução, que é justamente esses números aqui, tem um significado muito interessante. Depois de 38 anos a gente vai ver que, né, como ficou a população do povo de Israel durante esse período. Então, você verá, por exemplo, que nesses 38 anos, nesse livro, nós vemos aqui tudo que acontece nesses 70 dias, né? Mas nós não sabemos o que aconteceu nesses 38 anos. Nada do que acontece aqui é noticiado, é dito, é escrito. Nenhum outro livro foi achado em nenhum lugar, né, na arqueologia, de que, não, aquele período aconteceu isso. Não se tem notícia, não se tem nada escrito sobre esses 38 anos. O livro de Devarim vai se passar 60 dias, né, entre o início do livro de Devarim e o final de Devarim, nós temos 60 dias, que é justamente o período em que Moshe faz o seu discurso, morre e algumas coisas acontecem até que eles entrem na terra, né? Estou dizendo que o livro de Devarim todo leva um período de 60 dias, mas até eles chegarem às portas de Jericó e entrarem, leva 60 dias. E depois o povo acampa, depois de 10 dias em Gilgal, aos 10 dias do primeiro mês do 41º ano da saída do Egito, né? Então nós vemos isso lá no livro de Yehoshua. Então nós vemos aqui, interessante, né? Porque nós temos aqui 70 dias do livro de Vaikra até o Tur, né? Nós temos 70 dias e nós temos aqui também 70 dias. Então o Eterno tem, né, uma cronologia muito certinha, né? Eu vejo que muita gente diz que as datas na Escritura são meio bagunçadas, mas na verdade, né, é de uma precisão de um relógio suíço, né? Não tem aqui nenhum número fora do lugar. Então você viu aqui 70 dias do Mishkan até o censo, até ao famigerado Tur. Depois nós temos aqui 70 dias para a entrada, né, na terra de Jericó e o acampamento em Gilgal, né? Depois, mais 4 dias, eles vão comemorar a primeira Pêssah na terra de Jericó, na terra de Canaã, né? Então esses 70 dias aqui estão embutidos nesses 38 anos aqui, né? Esses 38 anos, esses 140 dias estão embutidos aqui nesses 38 anos. Os temas principais que nós veremos nesse livro é a obediência e a rebelião, ou seja, contra a autoridade do Eterno, né? O povo deixa de obedecer e se rebela contra a autoridade do Eterno, né? Questiona essa autoridade, né? Quer ser maior do que o Eterno. A confiança no Eterno, né? Então nós vemos que é preciso confiar no Eterno nos momentos de adversidade. Quando faltou comida, eles reclamaram, o Eterno deu comida. Quando faltou água, eles reclamaram, o Eterno deu água a ele. Então, quando eles estavam lá sofrendo, lá com mortes, com animais peçonhentos, né, o Eterno deu lá a eles uma serpente de bronze para que eles, ao perceberem quão grande é o Eterno, eles
fossem curados. Então todos esses momentos aparecem nesse livro. Nós vemos a organização para o retorno em Techuvá, né? Como nós devemos nos preparar para caminhar nos estágios da Techuvá, como nós devemos vencer cada dificuldade no nosso caminho, na nossa jornada, né? Então, isso nos é trazido por alguns personagens, né? Personagens que nos mostram, né? Que nos mostram através de uma narrativa muito dramática, né? Muitas coisas acontecem, o Eterno se ira muitas vezes aqui, Moshe conversa com o Eterno, acalma o Eterno, digamos assim, né? Para que o povo não fosse eliminado, porque o povo já foi eliminado uma vez lá, né? Logo depois da criação, né? Que então o Eterno trouxe uma bula e destruiu todo mundo, só deixou 8 pessoas, né? Graças a Noar, né? Noar, que foi um homem justo, perfeito, o Eterno, através de Noar e sua família, decidiu que manteria a humanidade na face da terra. Mas depois o povo se perde na idolatria do Egito. O Eterno novamente vem e resgata o povo, né? O povo sai do Egito e caminha, mas nessa caminhada o povo se perde novamente até os dias de hoje, né? Depois veio Yeshua, ensinou novamente tudo que já havia sido ensinado antes, né? Para o povo que havia se perdido, mas o povo continua até os dias de hoje perdido, né? Até quando, né? Até quando o Eterno diz na porção Shelar Lechá, até quando esse povo vai desobedecer, né? Então, nós vemos que sempre há no ser humano essa luta entre confiança e dúvida, entre bem e mal, entre obedecer ao Eterno e desobedecer ao Eterno. O personagem principal, né, o personagem central, foi aquele escolhido pelo Eterno para conduzir o povo. Então, Moshe é o personagem que o Eterno selecionou para conduzir um povo insubordinado. Moshe muitas vezes fala para o Eterno, eu não aguento esse povo é muito desobediente, não dá para conduzi-los, né? Mas Moshe tem a ajuda de seus 2 irmãos, né, Aharon e Miriam, apesar que chega um momento que Miriam também se sente desprestigiada e reclama. E nessa reclamação ela tem uma punição por conta dessa transgressão aos mandamentos do Eterno. Então esses acompanham Moshe o tempo todo, né? E Yehoshua, seu braço direito, que vai ser aquele escolhido pelo Eterno para dar continuidade a essa caminhada. E nós temos 4 personagens muito importantes, né, cujas ações devem sempre estar presentes na nossa mente, para que a gente não faça, né, como alguns deles, a gente faça exatamente o contrário. Né? A gente, olha, aquilo lá que ele fez estava errado, não vou fazer aquilo não. Que é Korah, né? Korah, que era um primo de Moshe e de Aharon e de Miriam, né, que queria, porque achava que era poderoso, que tinha dinheiro, então ele queria queria mandar no povo como Moshe mandava, ocupar o lugar de Aharon, né, Korah. E o Eterno mostra para ele quem manda, né? Quem manda é o Eterno, quem dá as ordens é o Eterno, porque é o Eterno que nos criou, não foi a riqueza adquirida de forma escusa por Korah, né, que vai tornar ele uma pessoa digna. Balac que ordena a morte, o extermínio do povo de Israel, o povo que vinha, né, pelo deserto, contratando um malvado Bilã, um feiticeiro Bilã, né, e nós temos aí aquele único que vinga o Eterno, que defende o Eterno, né? Pinhas defende o Eterno contra
a agressão trazida por Bilã. Bilã incita o povo, né, os homens, a se prostituírem com as mulheres midianitas. Né? Então, Pinhas é aquele que vai defender ao Eterno. Então, nós vemos aqui que as ações dessas pessoas, né, elas vão nos trazer plenitude, aquele que prestar atenção a mitzvot do Eterno, ou seja, aquele que não agir como Korah, como Balac, como Bilã, mas agirem como Pinhas. Né? A porção Pinhas é muito interessante, porque logo no início ela traz uma vav, né? Uma vav cortada, né? Cortada. Ela tem é uma vav como se fosse uma yud, né? E a yud, a vav é uma yud que desce até a linha, mas ela tem um cortezinho no meio, significa que aquela ação dele, né? Aquela ação que ele fez em furar com uma lança o Zimri, que estava lá com a Cosbi, né, com a prostituta que estava lá afrontando todos aqueles que seguiam o Eterno. Ele, então, Pinhas atravessa os dois com uma lança, trazendo para nós a lembrança que nós devemos, não é para a gente sair furando ninguém não, mas é para a gente sair praticando os ensinamentos do Eterno e deixando de lado aquela ação ruim que Zimri estava praticando. Né? Então nós temos essas pessoas, e isso é tão importante, né? É tão importante que nós temos poucas porções com o nome de pessoas. Né? Nós temos a porção Raiei Sará, que é, né, a vida de Sara. Sara, que foi muito importante né, no nascimento desse povo. Ela é a mãe de Yitzhak. Nós temos Itrô, né, que traz o nome daquele que orientou Moshe, daquele que confiou em Moshe, daquele que trouxe a primeira bênção para o Eterno, né, a primeira bênção, Baruch Atah Adonai. Né, foi o primeiro a trazer essa bênção na Escritura, e na porção dele nós temos as 10 maravilhosas palavras. E nós temos duas porções, Korah, Balak, né, que são duas pessoas ruins, mas que as suas ações devem ser aprendidas para que a gente não as cometa novamente. Né? Então eles merecem duas porções justamente para nos lembrar de que a gente não deve seguir esses ensinamentos. E nós temos Pinhas, a porção Pinhas, que é a porção que vai nos mostrar, né, como a gente deve defender a palavra do Eterno o tempo todo. Então esses três aqui tiveram nome, tiveram porção com seus nomes. Os eventos significativos desse livro é justamente a bênção do Kohanim, né, dos Kohanim, é aquela bênção em que o Eterno nos ensina a abençoar o próximo, porque nós não abençoamos ninguém. Né? Eu não abençoo você, você não me abençoa, mas eu peço ao Eterno para te abençoar contra os 3 pilares de Nimrod. Né? Então, no livro de Bamidbar, na sua segunda porção, nós temos a bênção dos Kohanim, a Berkat Kohanim, que nós lemos todo final do estudo do Shabat, né? Que é a bênção que nós pedimos ao Eterno, que abençoe a cada um que está à nossa volta. Né? Então, nós pedimos ao Eterno que abençoe o nosso próximo contra esses 3 pilares, o amor ao dinheiro, né? O amor ao poder, a submissão às religiões. Então esses 3 pilares são os pilares que destroem a humanidade, que nos afastam do Eterno, né? Porque nós nos entregamos totalmente a esses pilares. Então nós pedimos ao Eterno que abençoe o nosso próximo em seu nome. Né? Eu não abençoo ninguém, mas eu posso te abençoar pedindo ao Eterno que te abençoe. É assim que a gente deve agir. O Eterno ensina isso no capítulo 6, né, no verso 23, 24, 25, e o 26 é um fechamento dessa bênção. Nós temos a rebelião de Korah, né, Korah querendo ser o bambambam dentro
do grupamento como um todo, e nós vemos a autoridade do Eterno prevalecendo. Ela sempre prevalece, né? Por mais que a gente ache que a gente é o bam, 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 que a gente é o melhor, que a gente é o escolhido, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que vale é a vontade e a autoridade do Eterno. Nós temos também, né, aquele momento da Nahash Nerosheth, a serpente de bronze, a serpente que o Eterno fala para construir uma serpente de bronze, né, para que o povo, ao olhar para essa serpente, entendesse, né, que a cura vem do Eterno. Mas o povo chegou um momento que começou a achar que a serpente é que era a cura, né? Então o povo começa a idolatria novamente. Isso vem até os dias de hoje. Tem pessoas que olham para uma figura criada por Constantino e acha que é aquela figura que vai, né, trazer a cura. Mas a cura não vem da figura, a cura vem do ensinamento, da palavra do Eterno, do cumprimento da palavra do Eterno, que o Eterno traz graça aos milhares daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então a graça vem do Eterno, não vem de uma figura, de uma serpente ou de qualquer outra coisa que o ser humano possa criar. A maldição de Bilã. Bilã foi contratado para maldizer o povo, mas essa maldição é transformada numa tová, né? Ou seja, a bênção, matovu, né? A bênção que o Eterno transformou a maldição que Bilã, contratado por Balaque para trazer maldição sobre o povo, essa maldição se transforma em bênção pela palavra do Eterno. E nós temos a contagem do povo, os 2 censos, né? Mas o censo foi feito pelo nome das pessoas e não pelo número de pessoas, né? O número de pessoas passou a ser o nome do livro na tradução para o grego e depois para as outras línguas, né? Mas não era esse o objetivo. O objetivo nunca foi contar pessoas, mas separar, né? Separar os homens por seus nomes, por suas tribos. E nós temos um censo separado do povo Leviim, do povo do Eterno, a tribo separada do Eterno, a tribo que o Eterno selecionou para ele, ela é contada separada do censo do povo, da contagem do povo. E houve um censo no início e um censo no fim. Por que isso? Né? Por que isso? Por que não foi um só? Afinal de contas, não precisava de 2. Mas é justamente para você ver o que acontece quando há a desobediência, a saída da nuvem. No primeiro momento, nós tivemos uma contagem. Depois de 38 anos, nós tivemos outra contagem. Em qualquer lugar do mundo, 38 anos se passa numa vila que tem meia dúzia de pessoas, 38 anos depois vai ter gente para debel, né? Vai ter gente demais. Mas lá não foi isso que aconteceu, né? Nós tivemos o primeiro censo, que foi na saída do Egito, né? No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, conforme o livro inicia, né? Nós tivemos aí a separação das tribos, né? O local em que ela ficava aqui em torno do Mishkan, e nós tivemos uma contagem de 603.550 homens acima de 20 anos. Então essas pessoas, aparentemente, eram aqueles que estavam predestinados a entrar na terra da aliança do Eterno, né? A terra da aliança do Eterno, esses homens que cresceram no Egito a partir de 70 pessoas, né? 70 pessoas que chegaram em Mitzrayim com Yaakov, se transformaram lá em 150 anos, se transformaram em 603 mil pessoas, né? Então, certamente essas pessoas iam crescer muito mais e entrar na terra da promessa, né? Mas nós vamos ver que nem todas, né? Por quê? Porque dessas aqui, 603.548
vão morrer, só vão sobrar duas, né? Duas que obedeceram ao Eterno, que foi justamente Yehoshua e Caleb. Né? Caleb e Yehoshua são os dois que vão entrar na terra da promessa. Dos Leviim não entra aqui, Moshe não entra nessa contagem, nem Aaron entra nessa contagem. E Moshe e Aaron também vão morrer, mas eles não estão nessa contagem aqui dos Bnei Israel. Na segunda contagem, nós temos já na fronteira de Jericó, já na chegada de Jericó, no finalzinho do livro, o Eterno pede essa segunda contagem. Você vê que morreram 603.548 e só nasceram 601.730, menos ainda do que esse número. Se esperava um número muito maior, um número 1.600 vezes talvez maior do que isso, né? Talvez aí estariam aí milhões e milhões de israelitas. E o que aconteceu? Né? Pelas revoltas, pelas desobediências, né? Por tudo que aconteceu, reduziu muito o número de pessoas. Só que Shimon, né? A tribo de Shimon sofreu mais porque o famigerado Zinri, aquele que foi morto por Pinhas, ele, né? Zinri era da tribo de Shimon, e só naquele dia morreram 24 mil pessoas. Né? O Eterno lançou uma praga, e até que Pinhas agisse, o povo foi morrendo, né? Os homens foram morrendo, e morreram aqui. Né? O saldo final foi um número 1820, né? A menos do que entraram. Saíram de Mitzrayim e iam entrar em Jericó, na terra de Canaã, somente 601.730, 1.820 vezes menos, né? Um número menor. Em vez de crescer exponencialmente, diminuiu um número que, digamos, é um número pequeno, né? 1.820, mas não era de se esperar que crescesse muito mais. Agora, esse número 1.820 é muito interessante, porque se você procurar nos 5 livros da Torá, a aparição do nome do Eterno, bendito seja Ele, né? O tetragrama aparece 1.820 vezes em toda a Escritura. Né? Toda a Escritura, em todos os 5 livros, é justamente esse número, mostrando aqui que o Eterno está presente, né? Que o Eterno está presente na Escritura, ele só não está presente quando o povo o desobedece. Né? Então, fica esse ensinamento para nós nos lembrarmos de toda a Escritura. Então, nós temos aqui, né, resumindo o livro de Bamidbar, ele vai falar da desobediência do povo, o resgate desse povo no deserto. O primeiro foi o Mabul, né? O terceiro foi a saída de Mitzrayim, e agora vai ser através dos estágios que eles vão passar no deserto, né? Esse estágio que vai ser vai ser relatado na última porção do livro, que são justamente os 42 estágios de retorno para o Eterno. Né? Saiu numa boa, fez festa, cantou, dançou, mas fugiu da nuvem, saiu da nuvem, desobedeceu o Eterno, então dá mais uma chance, né? Até quando, ele pergunta em Shelar Lehá, até quando esse povo vai me desobedecer? Então vamos ter agora aqui as porções do livro, né? As porções que nós vamos estudar aí nos próximos encontros. Né? Vai ser a partir de maio, né? Mas você já vai ter aqui um vislumbre do que vai ser o estudo desse livro. Né? Hoje, nessa semana, nós teremos a última porção do livro de Shemot, a porção Pekudei, que o nosso querido Moré Haimson vai nos trazer amanhã no Kabbalah Shabbat e no Shaharit Shabbat. E no Arvit Shabbat ele vai nos trazer a porção Pekudei, a prestação de contas do Mishkan, né, da construção do Mishkan. Depois nós entraremos no livro de Vaikra e só em maio, no finalzinho da contagem do Homer, nós vamos ter o Sefer Bamidbar, que
e traz a primeira porção, né? A primeira porção Bamidbar. Já a primeira porção sempre é o nome do livro, porque a primeira palavra da porção é a primeira palavra do livro. Ela vai do livro, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 4, verso 20, significa no deserto. Depois nós temos a porção Nassô, faça, né? Faça a contagem dos filhos dos Levi, dos Leviim, né? Que é justamente a porção que vai tratar dos Kohanim, dos Leviim, né? E vai nos trazer a Birkat Kohanim. Depois nós temos a elevação da luz, a elevação, acendimento da menorá e a luz da menorá iluminando para frente. É a menorá que representa o ser humano repleto da palavra do Eterno e agindo, mostrando essa ação para aqueles que estão à sua volta, pela sua prática, pela prática dos ensinamentos do Eterno. Depois, a famigerada porção Shelah Lehá, envia por ti. Você quer enviar, então você envia. Nós vamos ver que Moshe concordou com essa ideia. Né? Não foi o povo que saiu correndo, não, foi Moshe. Moshe, nós vamos fazer isso, o que, é que você acha? Ah, uma boa, faz sim. Né? Então, Moshe foi falar com o Eterno, e o Eterno disse, então, se você quer, envia por você. Né? Você assume o risco de sair da nuvem. Porção Korah, a revolta de Korah, né? Aquele primo de Moshe, que queria ser o Kohen Gadol de todos. Né? Por quê? Porque ele era primo, descendente de Levi. Nós temos a porção Hukat, os regulamentos do Eterno, os regulamentos que o Eterno volta a nos trazer aqui, esses regulamentos, para que a gente tenha gravado no nosso coração. A porção Balaque, aquele cidadão, né, que fica com medo do povo chegar e dominar e destruir a sua nação, então ele contrata o malvado Bilã, o perverso Bilã, o feiticeiro Bilã, para amaldiçoar o povo. Então, em vez de ele convidar o Bilã e falar assim, pô, você é um feiticeiro bom, cara, abençoa a gente contra eles. Mas não, ele não faz isso, né? Porque geralmente quem é feiticeiro gosta de prejudicar e não de ajudar. Então vai lá e amaldiçoa o povo, e a maldição de Bilã se torna uma bênção para o povo. A porção Pinhas, que é o resgate, então, da obediência ao Eterno, há um resumo das tribos, matou as tribos, né, que é a porção de número 42, e finalizando nós temos a porção Macei, né, que são os estágios. O Eterno fala para Moshe, em cada parada você anota aí o que vai acontecer, né, o que sucede em cada parada, e relata tudo isso. E nós temos esses estágios até o dia de hoje para cumpri-los até o nosso dia. Esses estudos vão iniciar no dia 4 de Sivan, dia 31 de maio, né, com a porção Bamidbar. Logo depois, 2 dias depois, nós temos o recebimento da Torá. Dia 6 de Sivan, né, nós temos aqui um estudo especial, que é justamente o estudo de Shavuot, a finalização da contagem do Homer no dia 5, né, 7 semanas. No dia 5 e no dia 6 nós temos um estudo, né, um estudo aqui no canal da porção da entrega, né, da entrega da Torá, que é um shiur especial aqui no canal. A porção Nassô nós teremos no dia 7 de junho, Berraloterra no dia 14 de junho, que é o dia 18 de Sivan. Depois nós temos a porção Shelah Lehá, a porção que marca, né, marca a saída da nuvem e a grande punição que virá ao povo, né, que ficará
38 anos sem se manifestar, sem existir. Né? Praticamente o povo não existiu durante esses 38 anos, morreram e não se sabe o que eles fizeram, o que eles comiam, por onde eles andavam. A porção Korah, no dia 28 de junho, a porção Hukat, porção dos regulamentos do Eterno, no dia 5 de julho, depois porção Balaque, já no mês de Tamuz, 16 de Tamuz, né, porção que fala desse homem que contrata Bilã para amaldiçoar o povo. Depois a porção Pinhas, né, porção Pinhas, já no dia 19 de julho, e no final, numa última porção, vão ser no último Shabat que nós temos de estudo desse livro de Bamidbar, nós temos o estudo de duas porções no mesmo Shabat, que é o primeiro de Av. O primeiro de Av vai ser o estudo das porções Matot e Masei. Né? Então nós vemos aí esse livro todo no mês de maio a julho, 2 meses de estudo desse livro Bamidbar. Né? Então, espero você no próximo estudo. No próximo estudo nós vamos então fazer um resumo das porções para você ter uma ideia do que cada porção vai trazer. Amanhã nos vemos no Kabbalah Shabbat com Moré Raimussen nos trazendo a porção Pekudei, prestação de contas do Mishkan. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã.